Olá, que prazer ter você aqui mais uma vez no canal do Instituto da Família. Eu estou aqui nessa poltrona deliciosa para este quadro que é o Boa de Papo. Já deu o seu like, compartilhe esse vídeo. E o tema de hoje vai ser sobre decisão. Todos os dias nós tomamos decisões, desde as mais simples até as mais sérias. E quero começar dizendo que decidir é quando você tem a habilidade de resolver qualquer problema, qualquer questão. Mas nem sempre é fácil decidir, né? E eu quero trazer alguns facilitadores, algumas técnicas aqui que vai te ajudar na hora de você tomar aquela decisão que é muito difícil. Afinal, não existe nada mais angustiante do que você precisar tomar uma decisão e não conseguir sair do lugar, ou às vezes você já sabe o que quer, mas não consegue ter aquela atitude para tomada de decisão. Primeiro é dizer que também decidir está relacionado a uma pessoa determinada, uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que vai lá, ela decide, ela não, entre aspas, se preocupa com as consequências. Mas por que eu estou falando isso de uma pessoa que ela não mede tantas consequências para tomar uma decisão? Porque as pessoas de sucesso, elas são pessoas decididas. Então a decisão está relacionada também a uma pessoa que é resolvida, uma pessoa que vai lá, ela faz, ela entende que há uma liberdade, né? Que o fato de eu decidir não significa que essa decisão é para sempre. Por que é tão importante decidir? Primeiro, que você sai daquele estado de angústia. Ficar ali na indecisão é muito angustiante. Quando você não decide, você já tomou uma decisão, que é a de não decidir. Então, um dos facilitadores para que você possa tomar a decisão que você tanto precisa é a clareza. É muito importante que para você esteja claro por que você precisa decidir. Afinal, é preciso decidir. Você tem tempo aí para pensar um pouquinho mais para decidir? Tem decisão que vem papum, eu preciso decidir agora. Eu mesmo, quando a minha mãe estava no último estado de vida dela, eu precisei tomar uma decisão muito rápida. E eu me lembro que o médico disse que já não tinha mais o que fazer. E nisto, no que não tinha mais o que fazer, ele disse: olha, existe um procedimento que vai fazer ela sofrer muito, mas que não vai mudar o quadro dela. Ela tem no máximo vai só postergar o que? 1, 2 dias de vida. E naquele dia eu fiquei muito desesperada, com muita dor, eu e um irmão que estava comigo, Paulinho, e ele, na hora, a gente falou assim: doutor, faça o que for melhor para ela. Então, essa clareza de saber, eu preciso decidir agora, por que eu tenho que decidir agora? São fatores que vão te ajudar ali. Só de você identificar se você precisa mesmo decidir, já é um auxílio para você. Se você tem tempo para tomar uma decisão mais longa, eu posso pensar melhor a respeito, então eu diria para você assim: existem meios, né, para que você possa ser mais feliz na sua tomada de decisão. Então, tem uma técnica que ela facilita muito você na sua tomada de decisão, que é você fazer uma lista dos pós e dos contras. Por que você precisa decidir? Quais são as consequências? O que me favorece nisso? Então, às vezes a gente, na precipitação, porque o que acontece? Quando a gente precisa tomar uma decisão, primeiro começa um processo na gente. Esse processo inicia na nossa mente, então, e depois vai para a nossa emoção. Então, às vezes, na hora que você está sentindo, você vai lá, precipita, você não quer nem pensar e você já decide. Então, não vá pelas suas emoções. É muito importante que as decisões importantes, elas sejam tomadas com consciência. O que mais que você precisa ter de clareza na tomada de uma decisão?
É você conhecer o porquê você está optando por aquilo, quais são as razões que te levam a se decidir. Porque às vezes a pessoa nem sabe o porquê e já vai decidindo, e quando vai ver já tem muitas consequências aí. Tem um outro fator que pode soar para você assim algo que não é, que é ruim até, eu diria, que é a submissão, a obediência. Ai, mas como assim? Tem que submeter, tem que obedecer, isso mesmo. É você se submeter aos seus princípios e valores. E isso está muito relacionado ao fato de se você se conhece. Qualquer decisão que você tomar na sua vida, é muito importante que você pare, pense, isso está de acordo com os meus princípios? Isso não está afetando um valor meu? Por quê? Porque vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Se você tomar qualquer decisão que vai conflitar os seus princípios e valores, você não vai ser feliz na sua decisão, você não vai ser feliz na sua escolha. Então, quais são os seus princípios, quais são os seus valores? Não abra mão deles, se submeta a eles, seja obediente a eles. Se você vai ter um lucro muito grande, mas você precisa assinar um documento que você sabe que é um documento ilegal, que vai conflitar um valor em você, que é a honestidade, por exemplo, então não assine. Então esteja atento, quais são os seus princípios, quais são os seus valores e não abra mão deles. Seja fiel aos seus princípios e valores. Isso vai levar você numa assertividade muito grande acerca daquilo que você precisa decidir. Um outro facilitador existem mentores, existem conselheiros. Então você, antes de tomar uma decisão, busque pessoas que possam te direcionar. Mas que pessoas são essas? Claro, alguém que goste de você é um ponto muito legal de você buscar um conselho, buscar uma orientação, mas eu não diria que esse é o fator principal. O que você precisa saber é se essa pessoa que você está buscando uma orientação, é você perceber se ela entende daquilo que você precisa decidir, ela entende do assunto, ela é engajada, ela é a melhor pessoa para me orientar neste sentido. Então fica aí mais uma dica para você, que é: não decida sozinho. O diálogo, ele é maravilhoso, ele organiza as nossas ideias e ele vai trazendo mais clareza ainda acerca daquilo que eu preciso me decidir. Um outro fator que é imprescindível na tomada de decisão é o fato de você ter atitude. É entender que a decisão, ela passa por um processo mental, pelas suas emoções, e ela acontece dentro de você primeiro. Eu até digo que o momento de eu decidir, o momento, pelo menos eu utilizo muito disso, é o momento que eu tenho uma convicção interna muito grande. Como que eu estou convicta? Quando eu tenho paz. Eu sinto paz quando eu preciso tomar uma determinada decisão. Eu gosto muito de um versículo que diz assim: a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Eu preciso desta paz. Então a paz para mim está muito aliada a uma convicção. Então por que eu estou te dizendo isso? Primeiro, que a decisão acontece, é um processo que vai acontecendo dentro de você, mas ela só se concretiza com a atitude. Então tem pessoas, por exemplo, que já tomou uma decisão, mas ela não consegue ter a atitude de ir lá e falar: eu vou conversar, eu vou dar o meu aval sobre isso. E isso faz ela pensar que ela já decidiu, mas o que faz com que uma pessoa decida de fato é a atitude. Então você passou por todo esse processo, teve uma clareza acerca do que você quer, você buscou mentores, conselheiros, você já passou por um processo aí, viu que não conflita com seus princípios e valores, e você tem paz, uma convicção interna. Então não deixa que todo esse processo que já aconteceu dentro de você impeça você de concretizar essa decisão, que é a tomada de atitude.
E nesse processo de você ir lá e decidir, e resolver e fazer, é legal você pensar que quando existem coisas que eu decido e que não mudam, mas o fato de eu decidir não significa que eu não tenha liberdade de talvez voltar atrás, mas eu penso que quando eu tomo uma decisão, eu já me desloquei do lugar que eu estava. Quando eu tomo a decisão, a atitude de ir e resolver o que eu preciso decidir, eu já me desloquei. Isso já me leva além, isso já me faz até pensar se de fato, nem que seja para você pensar, não, eu não quero mais decidir isso, eu estava errada acerca dessa decisão que eu estava para tomar, mas ela te leva para algum lugar. Isso que é legal. Então, se você tem tempo, elabore todo esse processo dentro de você, passe por ele. Ele é importante. A vida não é um ensaio. Eu diria também que quando você for tomar uma decisão, preste atenção que a decisão não está pautada só em você, existem pessoas envolvidas e é muito importante a gente ter um cuidado também com o outro, com as pessoas que nos cercam, se essa decisão minha não vai afetar outras pessoas de uma forma negativa. E eu quero finalizar esse vídeo falando uma frase de Abraham Lincoln. Ele fala que a felicidade, num grau maior ou menor, está atrelada à nossa decisão. Ou seja, até para ser feliz é uma decisão. Quando você acorda de manhã, você pode decidir ser feliz ou não. Eu vou ser feliz no dia de hoje ou não. Isso também é uma decisão que cabe a nós. Claro que nós somos interferidos por várias dores, por várias situações que não dependem da gente, mas também é importante você entender que ser feliz também é uma decisão que parte de você. Ser feliz também é uma decisão. Não dá para ficar esperando aí, né, a felicidade chegar. Ela é uma responsabilidade da gente. Inclusive, a dificuldade de não decidir é o fato de eu não querer responsabilizar pelas consequências da decisão que eu tomo. Então é isso, decida por ser feliz e que todas as suas decisões aí possam ser decisões assertivas, de sucesso, e que você possa atingir os seus objetivos baseado em decisões mais assertivas, com esses facilitadores que eu trouxe aqui rapidinho para você. Muito obrigada, se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu like, compartilhe e seja bem-vindo ao Instituto da Família, né? Que a sede fica aqui em Pouso Alegre, mas nós estamos aí em todas as redes sociais e divulgue esse nosso trabalho. Muito obrigada.